né, de deixar sem ali com a faltinha por conta de que é bastante e a gente acaba esquecendo aqui. Então, anotadinho e registrado, não tem como a gente esquecer. Agora deu certo, então, prof. Do e-mail lá, entrei lá no e-mail da escola. Agora você conseguiu ali redefinir, então? Isso. É? Aí eu fiquei de te avisar que eu estou repondo a aula de sexta-feira passada. Isso, Maria Marta. Na semana passada. Ah, é verdade. Eu lembro mesmo que você encaminhou a mensagem para mim. Mas sabe. Deixa eu só permitir aqui. Mas sabe o que vai acontecer? Ah, Você vai. Quase que seria o certo você assistir a gravação dela, entende? mas daí eu não fico com falta? Aí na sexta-feira você vai entrar novamente? Pensei em entrar novamente. Lembra que eu vi se existe. É que esse horário, professor, de 7 horas, ficou muito bom para mim, porque eu chego às 6h25 em casa. Para entrar às 6h30 na aula é super corrido. Daí eu conversei com a senhora para ver se não consigo Isso. fazer essa troca, porque quando eu fui fazer a inscrição, não tinha opção Não, terça-feira às 7 horas. Aí, exato. se conseguir fazer essa troca, essa sexta-feira eu ainda assisto. Isso, Porque como para eu não ficar com reposição ali, falta. né? Uhum. Então você é da turma de sexta-feira, né, Maria Marta? Isso. Sexta-feira, reposição. Eu vou encaminhar para você depois, para você assistir, para você ver ali dia 20/8. Para você ver ali o encontro anterior, que era referente à leitura, os gêneros textuais, sabe? Aí Uhum. para você ter também a questão ali do conteúdo. E a questão daí da falta, como você veio, como você vai repor aqui, também se você preferisse só assistir ali, você fazer o procedimento da atividade, encaminhar para mim, também ficaria, sabe? Não ficaria, eu colocaria daí a questão ali da reposição para você também, sabe? Uhum. Mas aí Porque eu assisto na sexta-feira, então. isso, E eu daí hoje encaminho eu para você. assisto a que você deu sexta-feira e faço a tarefa. Não, porque hoje Maria Marta, hoje já é o encontro é o terceiro É. encontro da terceira Eu semana. verifiquei, porque aquele é segundo, né? E daí Isso. eu acabei não fazendo a tarefa do segundo. Parece que tem uma tarefa, não tem? Tem uma tarefa. Nós fizemos Uhum. juntos, aí eu encaminho para você. Na sexta-feira eu encaminho, você faz, Aham. e aí você me dá o parecer dela lá, e aí a gente vê a questão da reposição ali. Tá, e daí sexta-feira eu entro normal com vocês 6h30. Entra, E daí normal. hoje não precisa assistir, então? Eu acho que você precisa, sabe por quê? Ah, Porque daí você não fica, não vai perder o dessa semana tá bom. Então eu de fico e daí. matemática. Ótimo, então Isso, eu fico e assisto. Tá isso. bom? Aham. Obrigada, professora. Por nada. Então vamos iniciar aqui. Oi, Boa noite. a Resene. Professora, eu estou adiantando de quinta-feira, tá? Que eu tenho uma abertura do Seminário da Educação, daí estou adiantando de quinta-feira. Eu acho que é você, E a é Cristiane, também a Cristiane. isso. Isso, Isso, prof. Nós estamos adiantando porque nós temos um seminário de educação, tá? Aí nós isso. temos que fazer hoje, daí. Aham. É isso. E vocês, as duas, são da turma de quinta-feira, né? Sim. Para eu colocar a presença daí para vocês lá. Reposição. Uhum. Joinha, então. Acho que agora deu certo, né? É a Maria Marta e vocês duas aqui, né? A Resene e a Cristiane, que são da outra turma. Isso? Isso, né? A Isso, Melânia. isso. Melânia, deixa eu só conversar com você também só um pouquinho aqui, Melânia. Melânia fechou ali. Oi, prof. Oi, Melânia, você daí conversa com a tua formadora que você foi remanejada para essa turma, tá? Ela precisa dar baixa em você lá para você não ficar com falta lá.
Pois é, eu não consegui conversar assim, ela não foi, eu não fui adicionada em nenhum grupo e daí eu não entrei em contato com ela. Então, eu falei isso para a prof. Denise, falei, prof, mas a Melânia está sem grupo, e também por conta do horário dela. Aí ela remanejou para cá, mas daí para você não ficar com falta lá, então eu falo com a professora, com a tutora, para ela verificar essa questão lá e falo que você já está frequentando aqui também, que já deu certo. Como que seria o nome da professora da terça de manhã? Pois eu também não sei, Melânia. Então, eu não fui adicionada, daí só eu fiz a inscrição e foi automático para terça de manhã, né? E daí quando eu vi, eu falei, puxa, daí não consegui nem cancelar também. Eu já vou, então eu já encaminho agora para ela, Melânia, para a gente não ficar. Ela já é só para ela ter também saber disso. Uhum. Oi, professora Denise, boa noite. Professora Denise, referente a Melânia, a professora Melânia, então ela não foi adicionada em nenhum grupo, ela é da turma da manhã. Mas aí, como ela tinha já o meu contato das turmas anteriores, dos grupos anteriores, então ela falou comigo. Mas aí ela pediu aí para remanejar para essa turma. Lembra que eu conversei com a professora? Para remanejar para a turma da noite por conta dos horários? Aí a prof verifica para dar baixa lá, né, na turma dela e deixar ela aqui na nossa, da terça-feira à noite. Aí. Prof, Oi. e o meu caso também é a Paloma. Hoje eu já consegui entrar com o meu e-mail novo, por isso que não está aparecendo meu nome. Isso, Paloma. Eu consegui ser remanejada, prof, para sua turma? Paloma, você foi já. Uhum. Eu vou, Paloma, mais para o finalzinho, eu vou abrir aqui para vocês o LSO e nós conferimos bem certinho aqui, mas você eu sei Então que já tá bom, foi. prof. Obrigada. Ela já tinha comentado comigo que já tinha dado certo. Então tá bom, que na turma do Clésio eu não sei se hoje eu tô na sua turma ou eu tô na anterior ainda. Ok. Eu verifico depois também, Paloma, mas podem me mandar mensagem lá lembrando para eu verificar. Mas você eu sei que ela já tinha feito o remanejamento. Então tá bom, prof. Muito obrigada. Por nada. Oi, Alcídia. Oi, boa noite, Pro. Boa noite. Eu estou na luta com você. Então, meu Deus, tá tão difícil esse horário para mim. Deixa eu só ver aqui a última que a professora também encaminhou para mim aqui, que era sobre você. Por gentileza. Eu acho que ela já também conseguiu aqui. Deixa eu só ver aqui. Gente, é muita gente. Mas eu abro ali depois, Paloma, para a gente ver o LSO. E a professora ela já entra daqui a pouquinho também. Ela sempre entra mais à tarde aqui, ela entra um pouquinho na nossa turma. Alcídia, a professora estava verificando a tua situação agora à tarde. Ai, tranquilo. Tá bom? Tranquilo, obrigado, Pro. Próxima semana você já assiste à tarde. Você vai para tarde. Vou para tarde, na terça. Obrigada, viu? Daí você já assiste na terça à tarde. É que, na verdade, as turmas estão lotadas também. Então, precisa que alguém saiu para alguém entrar. Para poder pôr o outro no lugar. Obrigada, Pro. Oi, Driele. A Driele disse que voltou. Driele, me conta uma coisa. Você estava sem o @escola?
Mas depois, no finalzinho, nós tiramos um tempinho para a gente ver essa questão dos acessos ali. Não se preocupem. Boa noite, Jaqueline. Boa noite, Driele. Então, depois nós vemos também o teu @escola ali. Boa noite, Priscila. Boa noite, meninas. E vamos lá, né, para o nosso terceiro encontro hoje, né, o raciocínio lógico matemático e a resolução de problema. Então, é um assunto assim bastante delicado, né, que a gente tem contato continuamente no dia a dia em sala de aula, né, com os nossos alunos, e não só, né, não só na matemática que a gente precisa trabalhar o raciocínio lógico, né, mas a gente também, né, no nosso dia a dia, em outras circunstâncias, a resolução de problemas, e a gente vai estar vendo aqui um pouquinho, né, como a gente trabalhar lá no dia a dia, né, quais são as maneiras que nós conseguimos desenvolver de uma forma mais consistente com os nossos alunos, né, que eles se apropriem dos conhecimentos necessários. Então, alguns recadinhos, né? Mantenha a câmera ligada, utilize o chat e os botões de interação, ative o microfone quando for falar, e a sua participação é essencial, né? Então, a participação de vocês é essencial o tempo todo. Oi, Alcídia, você levantou a mãozinha? Foi engano, desculpe. Tranquilo, não se preocupe. Então, Obrigada. nós vamos ter uma interação social que será um quiz, né? Agora, de início, a gente vai ter um quiz. Depois, né, nós temos também a introdução à temática do encontro, construção do conceito de número, atividades e possibilidades. Nós temos ali alguns links, né, algumas propostas que a gente, né, vai estar apresentando. Algumas, com certeza, vocês já trabalham, já conhecem, né? Retomando a primeira jornada em ação. Nós vamos ter também um momento onde nós teremos não diria uma atividade, mas nós vamos ter um link que vocês vão acessar, né, e vão estar colocando a sugestão de vocês, né, para os próximos encontros. Sugestão de o que trabalhar, né? O que vocês gostariam assim que tivesse aqui, né, no grupo de estudos para esse momento de conversa, para esse momento de troca de informação, de troca de experiência. Então, vocês vão preencher depois ali um forms, né, e vão encaminhar novamente aqui para nós, e aí a gente também encaminha, né, para as nossas tutoras, referente à questão, né, do componente de matemática. Então, o objetivo desse nosso encontro. Olá, professores! Nesse encontro, iremos refletir sobre a aprendizagem da matemática e do raciocínio lógico-matemático, né? Então, é a aprendizagem da matemática, do raciocínio lógico-matemático, né? Será que as nossas crianças, elas precisam, né, estarem interagindo, né, em interação, né? Ou será que elas aprendem ali no mundinho fechado? Como será que nosso aluno tem mais facilidade de aprender, né, de desenvolver as práticas propostas? Então, o cronograma do nosso encontro. Hoje já é o nosso terceiro encontro, né? Raciocínio lógico matemático e a resolução de problemas. E então nós temos um quiz. Eu vou abrir, né, para interação, né? Para esse momento de interação, para a gente resolver junto aqui. Opa! Para nós resolvermos ele juntos. Só um pouquinho. Vou cancelar esse para pegar a guia aqui para vocês. Forms. Aqui. Então,
Aqui. Vamos ver. Então, vamos lá. Eu tenho 6 ovos, quebrei 2, fritei 2, comi 2. Quantos sobraram? Então, vocês podem colocar ali aqui no chat, né? Podem colocar aqui. Como vocês podem abrir o microfone, né, e colocar a resposta de vocês. Vamos lá. Quantos ovos? Então, ó, eu tenho 6 ovos. Eu quebrei 2, fritei 2, comi 2. Quantos sobraram? 4 ovos, 3 ovos, 2 ovos ou nenhum ovos? Para mim, 4. Para você, 4, Maria Marta. Uhum. A Fátima colocou 4, a Rosene 4, a Melânia 4, a Alcídia 4. Vamos no 4 aqui, então, também, né? A Renata, a Juliana, 4. Então, vamos lá. Eu tenho que vir aqui. Olha, correto, né? Então, eu quebrei 2 ovos, fritei 2 ovos que haviam quebrados, e então eu comi. Portanto, sobraram 4 ovos. Muito bem, pessoal. Joinha. O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? Filho, pai, irmão ou tio? O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? Acredito que irmão. Irmão? Depois nós vamos fazer um momento de reflexão também para a gente, né, referente às respostas, né? O porquê dessas respostas. Ele não podia ser, não pode ser irmão. Ele é o único filho do pai? O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? Pai do padre. Minha nossa, Adriele. Filho? E agora, né, gente? Seria o filho, prof? Já vamos descobrir. Coloquei filho. Eu acho que eu já ouvi esse negócio em algum lugar, me parece que é filho. Acho que é filho. É difícil explicar isso. O irmão não pode ser porque é o único filho, então eu acho que é filho também. Eu vou no filho. Vai no filho? Então vamos lá. Eu vou no filho também? Será, gente? Eu não vi quantos tem aqui para cima. Filho, filho, filho. O meu filho está falando que é filho. Eu falei, vamos ver, não sei. Irmão. Vamos lá, pessoal. Então eu vou clicar no filho. O padre é meu filho, pois o pai do padre é o único filho do meu pai. Sou filho único, o que significa que o padre é o meu filho. Depois de umas 10 vezes lendo, eu entendi. No meu jardim existem 3 pés de alface, 1 pé de pepino e 5 de cenoura. Quantos pés eu tenho no total? Eu vou repetir. Juliana, 2, 2, 2. No meu jardim tem 3 pés de alface, 1 de pepino e 5 de cenoura. Né? E quantos pés eu tenho no total?
Eu acho que eu vou no 2 também. Isso aí, pessoal. Muito bem. Joinha. Isso aí, né? Porque eu tenho apenas 2 pés, né? O direito e o esquerdo. Mas é uma pegadinha, né? É uma pegadinha. É a questão do raciocínio lógico ali, né? Da gente pensar, né? Olha agora. Quantos buracos há nessa camiseta? Deixa eu voltar aqui para eu ver. 6, 6, 8, 8. 8. 8. 2, 4, 6, 8. Você vai contar de fora a fora, frente e trás. 8, acho que é. E agora, 6 ou 8? Tá assim, ó. Tá bem equilibrado o 6 e o 8. Mas será que aquilo ali não é uma mancha? Será que é buraco? É buraco. Esse é o buraco, ele saiu de um lado, aí começou de um lado e saiu do outro lado, né? Então, daí lá contaria 4 do buraco. E depois mais os braços e a gola e a parte de baixo. Então eu acho que é 8. Vocês vão de 8, então vou lá também. De 8. Olha! Ó, há 8 buracos nessa camiseta. 2 na parte da frente, 2 nas costas, 2 nas mangas, 1 na parte de baixo, 1 na gola, totalizando 8 buracos. Eu só consegui ver 6, professora. Estavam escondidos para o outro lado, né? Os outros 2, gente. Ó, sabendo-se que 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo levam 100 gatos para pegar 100 ratos? 30 segundos, 100 minutos, 1 minuto ou 3 minutos? 3 minutos. 3 gatos. Eu vou no 3 minutos. Três minutos, 3 minutos. Então, vamos com 3 minutos, pessoal? Isso? Então, vamos lá. Muito bem! Então, a explicação é: para 3 gatos pegarem 3 ratos em 3 minutos, cada gato pega 1 rato em 3 minutos. Portanto, 100 gatos pegarão 100 ratos em 3 minutos, pois cada gato... Bom, eu vou vir aqui na questão da... eu vou vir aqui aonde a gente vê, né, a explicação do... Aqui. A explicação das respostas, né? Deixa eu deixar a guia aqui. Então, né, lá onde fala, né, dos gatos, dos ratos, né? Então, sabendo-se que 3 gatos pegam 3 ratos em 3 minutos, quanto tempo levam 100 gatos para pegar 100 ratos? Então, 3 minutos. Por quê? Para 3 gatos pegarem 3 ratos em 3 minutos, cada gato pega 1 rato em 3 minutos. Portanto, 100 gatos pegarão 100 ratos em 3 minutos, pois cada gato ainda pega 1 rato em 3 minutos, né? Então, essa foi aqui a explicação do último problema que nós resolvemos, né? E que vocês foram muito bem. Eu tenho 6 ovos, quebrei 2, comi 2. Quantos sobraram? Então, sobraram 4, né?
Eu quebrei 2, eu fritei esses 2 que haviam quebrados e então os comi. Portanto, né, sobraram os 4 inteiros, né? O pai, né? O pai do padre é o único filho do meu pai. O que o padre é meu? Então, filho, por quê? O padre é meu filho, pois o pai do padre é o único filho do meu pai. Sou filho único, o que significa que o padre é o meu filho. Aqui, né, referente aos buracos da camiseta. Então, há 8 buracos nessa camiseta. 2 na parte da frente, 2 nas costas, 2 nas mangas, 1 na parte de baixo, 1 na gola, totalizando, né, 8 buracos. E no meu jardim existem 3 pés de alface, 1 de pepino, 5 de cenoura. Então, quantos pés eu tenho no total? Né? Então, apenas 2, o direito, né, e o esquerdo. Eu vou também compartilhar com vocês. Caso vocês depois queiram trabalhar lá com as crianças, vou compartilhar aqui essas situações, problemas lá. Já foi lá para vocês também. Então, essa, né, é uma questão assim para nós pararmos, né, e vermos o quanto, né, que nós usamos o pensar, né, que nosso pensamento, o quanto ele influencia, né? A gente precisa, se a gente não prestar atenção ali, se a gente não colocar, né, os nossos neurônios para pensar, né, a gente não consegue resolver. Mas, e com a criança acontece a mesma coisa, né? A gente precisa estar instigando ela, estimulando a atenção dela, né? O tempo todo ali proporcionando momentos de que ela possa estar interagindo, que ela possa estar em contato, né, ali com a situação problema. Por quê? Porque muitas vezes nós vamos propor ali uma atividade que ela precisa no mundinho dela ali resolver sozinha, pensar sozinha, e muitas vezes ela não vai conseguir, né? Ela precisa do quê? Ela precisa desse elemento disparador, ela precisa da interação com o quê? Interação com ou é uma atividade, ou é um jogo, né? Ou é uma criança, né, que nós colocamos ali para que ela possa estar, né, interagindo com essa criança, com a turma, com o professor. Então, ela sempre vai precisar, né, estar interagindo de alguma maneira para ela se apropriar, né, do conhecimento, para que ela desenvolva, né, para que ela possa estar ali pensando e agindo. Só encontrar aqui de novo meu material, que eu acho que eu fechei ele no abrir. Aqui. Aqui, voltando aqui. Então, Ctrl 3. Então, para início de conversa, né? A criança, né? O contexto. Vou aumentar aqui. Então, para início de conversa, a criança desenvolve o raciocínio lógico-matemático em um processo de interação no ambiente físico e social, né? Então, aquilo que eu comentava ali com vocês, né? Ela precisa de uma interação, né? Ela precisa de uma interação físico e social nesse ambiente onde ela está inserida, para que ela possa, né, se apropriar, para que ela possa desenvolver, para que as estratégias dela, né, para que a maneira dela estar interagindo ali, ela vá, né, além daquilo que nós estamos propondo, né, que ela consiga desenvolver e que ela consiga ter uma visão, né, daquilo que nós estamos proporcionando para ela.
a construção do conceito, né, de números. Então, o número é uma relação mentalmente criada por cada um e é construído utilizando os 3 tipos de conhecimento, né? O físico, o lógico-matemático e o social, né? E a partir desse, né, a relação de ordem e de abstração, equivalência e correspondência. Mecanismos utilizados para fazer relação. Quais são os mecanismos, né? O empírico, né, o simples e o construtivo, o reflexivo. Então, a criança ela precisa o quê? Ela precisa de um momento de reflexão, né, de construção do conhecimento, de interação. A relação de ordem é a inclusão hierárquica. Então, os conceitos numéricos, eles são construídos pela criança por meio da síntese de 2 relações básicas, né? A ordem, a inclusão hierárquica. Então, para realizar essa codificação, a criança precisa integrar essas 2 relações, né? Quantificação numérica. Então, ele já sabe ali, né, a questão da ordem, ele já sabe ali que o número é 6, né? Mas e esse número 6, né? Como ele é construído? Né? Como ele é construído? O que eu tenho? Né? O que eu tenho para eu chegar nesse 6? Né? Esse 6 ele é simplesmente um 6 vazio ou eu tenho algo? Né? A criança ela precisa o quê? Ela precisa saber, né, qual é o significado desse 6. Né? Ela precisa saber ali a partir do que eu estou trabalhando com ela, que a partir do 1, né, eu tenho o 2, que eu posso agregar o 3, que eu posso agregar o 4, o 5, o 6, mas, né, contextualizando isso no dia a dia dela, né, contextualizando ela na vivência diária, contextualizando isso, né, com que ela está se deparando, para que ela possa ter ali uma contextualização, né? Não apenas, esse é o número 6, mas qual a finalidade, né? Não saber para que serve o 6, né? Que ela vai olhar e ela sabe que ela tem 2 lápis, mais 2 lápis, mais 2 lápis, são 6, né? Que ela tem ali a quantidade desse número 6. E que se ela tira 3, né, desse 6, ela vai ficar com apenas 3. Né? Se ela tem 1, ela coloca mais 5 lápis, ela tem 6 lápis. Que ela consiga fazer essa relação. Porque quantas vezes que a gente se depara com a criança, né, a gente não precisa ir longe. Né? Quantos dedinhos você tem nessa mão? Né? Quantas vezes que a gente faz isso com a criança lá e a criança não consegue chegar à conclusão de que são 2 dedos aqui, 2 dedos aqui, 5 dedos nessa mão, 5 dedos nessa mão. Se eu juntar as 2 mãos, quantos dedos eu tenho? 10. E quantas vezes a gente não consegue, né? Que a criança não consegue fazer essa relação, né? Ela não consegue fazer essa inclusão. A inclusão das classes, né? A ordem, equivalência e correspondência. Deixa eu abrir aqui maiorzinho. Então, né, coordenação simultânea de relação é a essência do conhecimento lógico-matemático. A construção da estrutura do número. Reversibilidade, né? A habilidade mental de operar simultaneamente, né, ações opostas. Então, esse levar a criança a pensar, né? Levar a criança a chegar à conclusão daquilo que é proposto, estimular a atenção dela, né? Propor para ela atividades que ela possa tanto interagir em sala, interagir com os colegas, interagir com o material diferenciado. Depois eu vou estar ali apresentando para vocês a questão, né, dos jogos matemáticos que nós podemos... A tela está oculta ou a senhora fez apenas oral? Vocês estão visualizando a minha tela? Sim? Sim. E aconteceu. Sim. Vocês me avisem, porque outro dia eu tirei aqui e deixei
eu achei que estava compartilhado para a turma e não estava. E eu estava falando aqui, eles não estavam visualizando. E aí, depois que elas me contaram que não estava, então qualquer coisa vocês me falam, porque aqui eu estou com 2 telas abertas, 2 guias, e acaba que às vezes eu penso que vocês estão vendo e vocês não estão vendo, só eu estou. Então, levar, né, a criança a pensar. Depois, no finalzinho, vou estar compartilhando os links dos jogos com vocês, as sugestões de atividade, né, de como a gente pode estar aplicando elas em sala de aula, para que a gente possa estar estimulando a atenção dessa criança, né, estimulando a atenção dos nossos alunos, né, para que eles possam, né, ter a capacidade, né, de estar desenvolvendo situação, deles conseguirem interagir, né, diante da situação problema, e quando se depararem, né, com situações onde eles encontrem uma dificuldade, que eles encontrem também a saída para isso, né? Eles encontrem também a possibilidade de resolver essa situação, problema. E se eu já sei, né, que os meus alunos, eles já aprenderam ali a questão da adição, a questão da subtração, então eu preciso fazer o quê? Avançar um pouquinho mais, né? Eu vou ali também para a questão da multiplicação. Se ele já conseguiu se apropriar aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou apresentar uma proposta um pouquinho mais além. Por quê? Porque eles aprendem fazendo, né? Aprendem sendo estimulados, aprendem desenvolvendo. Então, essa prática, né? O colocar em prática, a criança ter esse contato, a criança ter ali, chegar na dúvida, encontrar sim a dificuldade e algumas vezes até mesmo errar, né? Mesmo que ela esteja errando, mas ela tem a possibilidade do acerto, né? Ela tem a possibilidade de um segundo momento ela encontrar ali a resposta que ela precisa, né? Encontrar a saída para a situação, problema onde ela está envolvida. Então, às vezes, até mesmo a partir do erro, ela vai fazer o quê? Ela vai desenvolver a aprendizagem, ela vai também se apropriar do conhecimento, né? Então, permitir que algumas vezes ela precisa pensar, né, que ela precisa mesmo ali, de certa forma, estar ali concentrada, né? E pensando mesmo, deixar com que ela precisa ali ser estimulada para que ela possa aprender, né? Desenvolver ali o raciocínio lógico, desenvolver as habilidades que ela possui. Então, um sistema de numeração decimal, né? Então, sistema de unidade, sistema de dezena e sistema de centena, né? Então, aqui também, né, outra possibilidade, né, de nós trabalharmos lá, né, com as crianças no dia a dia. Né, propor para eles, né, levar o material dourado, levar o material concreto, deixar que a criança ela pense, né, ela esteja ali em contato, né? Quanto eu tenho? Se eu tenho cinco bolinhas, né? Eu tenho o quê? 5 unidades, eu tenho uma dezena, eu tenho uma centena. Então, trabalhar com eles, deixar eles pensarem, propor ali momentos de situação, né? Situação que eles possam estar pensando, né? Interagindo na prática, né? Ali com os materiais propostos, para que eles possam descobrir, né, o sentido ali, para depois também a gente poder estar trabalhando com eles ali os resultados, trabalhando com eles ali a situação, né, também no caderno. E refletindo sobre as atividades, né? E agora? O que fazer? Então, nós temos aqui algumas propostas, né? Algumas propostas de atividade, né? Que eu acredito, assim, que todas nós, né, já trabalhamos, que nós já colocamos em prática em sala de aula, né? E aqui, né? E como resolver com os nossos alunos? E como desenvolver uma atividade assim, né? Proposta no papel para eles?
Será que eles terão dificuldade? Será que eles terão facilidade? A partir dessa atividade, como estimular ainda mais, né? Como estimular a atenção da criança? Como estimular o cognitivo dela? Alguém gostaria de colocar alguma situação? Oi, Ângela. Boa noite, professora, tudo bem? Boa noite, bem, e você? Bem também. Boa noite, colegas. Prof, quando eu estou em sala de aula, assim, eu gosto muito de fazer a prática antes, né? Por exemplo, a atividade antes e depois. Eu já fiz uma atividade assim em sala, mas antes eu fiz com objetos, fiz com os próprios alunos, colocando eles em fila, né? Veio antes ou depois, com as carteiras da sala de aula, dando vários exemplos, né? No concreto, para que eles depois possam ir, né? Para realizar ali a atividade em folha. Isso mesmo, isso mesmo. Em algumas, né, em algumas situações, principalmente quando nós encontramos né, alunos com bastante dificuldade, onde eles ainda, né, não estão conseguindo se apropriar, né, se nós não chegarmos de uma maneira que ele entenda no contexto, né, que ele entenda o que nós queremos com aquilo, né? Por que eu quero ali, né? O que eu vou fazer com 3 menos 1, né? O que eu vou fazer com 3 menos 1? 3 o quê? Tirar o quê do 3, né? Então, levar a criança para o contexto, levar a criança, né, a pensar, a que ela possa estar pegando, manuseando ali o material, o palito, aquilo que a gente proporcionar, né, para ela vai ter possibilidades, né? Ela vai ter possibilidades depois também na prática, depois também no dia a dia dela, né, e amadurecendo esse pensamento. Oi, Maria Marta. Então, lá na escola, como a gente tem a rotina, como a nossa colega falou, a nossa faixa etária do 2º ano, ela precisa bastante do concreto, né? Concreto. E eu costumo aproveitar muito o dia a dia deles. Então, nós temos a tia que vai saber quantos alunos vieram para a escola para poder fazer o lanche, e a gente costuma trabalhar bem esse concreto, eles fazem a contagem, mas daí, olha lá, nós temos 29 alunos, mas faltaram 2, quantos vieram? Então, é uma forma deles estarem estimulando e motivando eles saberem, porque todos querem dar resposta, né? E eu acho que você trabalhar com o dia a dia e o concreto, porque eles precisam bastante, vai estimular para que eles venham a solucionar os problemas nas situações, problemas em folha, né? Exatamente. Que o formal é o mais complicado. Eu vejo que o raciocínio lógico deles, no abstrato, é muito rápido, mas quando eles precisam resolver isso no papel, é que cria aquela insegurança. Eles sabem raciocinar, mas colocar na formalidade, como nós queremos, que é o que a gente aprende, tem que ser feito, que é o difícil. Então, quando você propõe uma atividade dessa, mas antes você trabalhou tudo concreto, você mostrou, você instrumentalizou com eles, fica um pouco menos, eles têm menos insegurança, né? Porque um pouco, não é que eles não sabem, é a insegurança de resolver. Né? Exatamente, isso mesmo. E essa questão, né, deles irem ali para o contexto, deles contarem os coleguinhas, né? Faz toda a diferença mesmo, né? A Kátia colocou assim: eu uso muito o próprio material das crianças, o lápis de cor, isso mesmo. Às vezes gosto muito de tampinhas de garrafa e me ajuda bastante nas atividades, nas aulas de matemática. Eles se preocupam mais se estão com o lápis de cor do que com o próprio caderno. Isso mesmo, que bacana. Isso mesmo, né? Colocar eles ali para eles interagirem até mesmo com o próprio material, para que eles estejam relacionando, né? É uma forma deles, até mesmo deles não, até de não perder, né? Eles sabem quantos tem, se está faltando, qual cor que não tem, qual cor não está aqui.
Então, é isso aí, colocar eles para realmente estar trabalhando até com o que a gente tem ali mesmo em mãos, né? Para eles cuidarem mais. Uhum. E cobram um do outro. Muito bem, isso mesmo. Oi, Rosene. Então, professora, eu uso material dourado o ano inteiro, com quarto ano, mas eu uso o ano todo. Eu uso, quando a gente inicia o sistema de numeração decimal, para fazer toda aquela construção, para eles entender, né, a troca, né, de 10 unidades por uma dezena. Então, é bastante trabalhoso isso. Isso. Né? É um trabalho lento, não é um trabalho que a gente faz rápido, não. E eu deixo eles fazerem. Eles vão lá, fazem, colocam as unidades em cima da barrinha para eles entenderem aquela mudança lá. Aí eu já aproveito, uso o ábaco também. E o material dourado eu uso para fazer divisão, multiplicação, e sempre eu chamo eles para fazer. Então, eu acho assim que esse material é riquíssimo para a gente fazer várias situações. E assim como o segundo ano precisa o tempo todo de material concreto, o quarto ano também precisa ainda, né? Principalmente para iniciar, precisa. Isso mesmo. A Priscila colocou assim o material dourado, é legal, até para quem tem TDAH. Tem direito de usar até na faculdade, se for preciso. Olha que bacana. Olha que interessante ali a informação, né? Ó, que a Priscila também colocou para nós. Que joia! Eu não tinha conhecimento dessa questão aqui, mas que bacana mesmo, né? E nós temos, né? Eu acredito que não tem escola, né, que não tem um armário lá e o material dourado está por ali, está guardadinho, algumas vezes guardado, outras vezes em uso. Na escola que eu trabalho no período da manhã, é uma correria atrás do material dourado. Onde está o material dourado? Ontem eu usei, hoje é eu, e assim vai, né? O pessoal, os professores usam bastante, né? Fazem uso e é necessário, né? Nós temos que se dar resultado, né? Se os nossos alunos eles estão evoluindo, estão se apropriando daquilo que é proposto, a gente precisa sim, né, fazer uso. Aqui também, né? Quais atividades? E aqui, né? Nós temos a primeira atividade ali, né, onde ela também apresenta. Eu vou abrir aqui para vocês, caso não apareça, vocês me falam, né? Aqui a primeira atividade, né? Ela apresenta as figuras geométricas, né? A criança vai também estar identificando a quantidade, né? Colocando o resultado, ela também vai fazer aqui, né? Uma questão, né? De pensar, de raciocinar sobre a questão da quantidade, quais são os vermelhos, os amarelos, os verdes. Então, é uma possibilidade para nós trabalharmos também com eles, né? Estar desenvolvendo ali a questão da criatividade, a questão, né, do estimular o cognitivo. Nessa próxima, também, né, tem toda uma sequência para a criança, né, chegar aonde? Chegar no 33, né? Então, ela pode ir por qualquer caminho, ela tem todo um percurso que ela precisa, né, percorrer para chegar no 33. Então, ela também vai precisar de foco, de atenção, de concentração, né, para que ela chegue até onde, né, está sugerido. Aqui, novamente, né, a criança vai ter que raciocinar, vai ter que pensar para desenvolver essa atividade. E, né, a última aqui, que também, né, para ela chegar no resultado, ela também vai ter que fazer, né, os cálculos, ela vai ter que pensar, ela vai ter que raciocinar, né, fazer uma relação aqui, né, referente aos números, referente às cores e às quantidades. Então, mais atividade. Vai ficar disponível esses links para vocês. Eu vou abrir aqui só para vocês. Então, o jogo do mico, né? Tem o link com o jogo do mico.
vamos trabalhar, né, as noções de classificação em conjunto com as crianças. Então, também jogo do palito, 10 coloridos, vamos pular a amarelinha e o tabuleiro. Então, esses links, eles são links de sugestão, né? Sugestão para a gente estar trabalhando, para a gente estar colocando em prática depois também lá no dia a dia nosso, né? Os jogos. Nós sabemos que os jogos também dão resultados, né? Que eles também proporcionam que a criança ela precisa de uma concentração, que a criança ela precisa se concentrar no que ela está fazendo, né? Para que ela desenvolva esse jogo, né? E a partir disso, nós temos também a questão do raciocínio rápido, né? Da estimulação ali do raciocínio da criança, né? Do pensar, né? Do agir. Então, fica a proposta também do link das atividades aqui, dos jogos, que também eu encaminho para vocês, tanto no grupo quanto depois ali no class de vocês. Então, voltando, né, um pouquinho lá na primeira jornada, né? Quem não fez, ele também não interfere, por conta de que assim, né? A gente vai estar, né, dando continuidade aqui. Então, retomando o conceito da primeira jornada, práticas pedagógicas na alfabetização matemática. Então, planejamento e organização, né? Então, leitura, oralidade, escrita, né, o espaço, o tempo, a rotina, as vivências, né, as atividades, o espaço. Qual o espaço que nós estamos falando, né? Do ambiente, da sala de aula, né? Esse espaço que a gente prepara para receber nosso aluno, que a gente prepara para a gente passar ali, né, um tempo, uma manhã, uma tarde com ele, né? O tempo, né, a rotina. Como que nós estamos preparando essa rotina? Né? Será que nós estamos trabalhando de maneira que a gente consegue com que todos, né, os nossos alunos eles sejam contemplados com a aprendizagem, né? A vivência, né? As atividades que nós, né, estamos propondo, né? As estratégias que nós estamos criando para que os nossos alunos eles obtenham ali os conhecimentos necessários, né? Então, envolvendo o quê? A leitura, a oralidade, a escrita, né? Então, na matemática, nós também estamos em contato com a leitura, nós também estamos em contato com a oralidade, nós também estamos, né, em contato com a escrita, né? Tudo isso onde? Né? Na organização do nosso planejamento, né? Planejar colocar mesmo ali no papel, verificar o que o meu aluno já sabe, o que o meu aluno ainda não sabe, né? Se ele já se apropriou, né, dos conteúdos, e aquilo que a gente já comentava na jornada anterior, né? Aliás, no encontro anterior, que a gente falava assim, que às vezes a gente fica aflito, que a gente precisa vencer, né? O conteúdo é conteúdo, mais conteúdo, e a gente precisa vencer o conteúdo. Mas o que a gente precisa também fazer, né? Fazer uma pausa, né? Fazer uma pausa, né? Fazer aquela verificação. Bom, mas se ele ainda não se apropriou desse conteúdo, então é aqui que eu preciso, né, reforçar ainda mais um pouquinho, né? Dar um tempo aqui ainda, para que a criança ela se aproprie aqui, para depois a gente poder avançar, né? Ainda mais que nós temos em sala, né, diferentes níveis de aprendizagem, né? Os nossos alunos eles não estão todos no mesmo nível. Então a gente tem diversos níveis ali e a gente às vezes precisa mesmo fazer ali um planejamento diferente para a criança que às vezes apresenta ali o TDAH, para a criança que veio com um pouquinho mais de dificuldade, para a criança que não teve educação infantil, né? Nós temos aqui casos na nossa escola das crianças que não frequentaram a educação infantil, aí elas chegam no primeiro ano um pouquinho com mais dificuldade, outras às vezes não frequentaram, né? Mas quando elas chegam ali, elas conseguem acompanhar.
o primeiro, vão para o segundo, está tudo certo. Mas algumas vezes a gente precisa parar, refletir, né, fazer ali uma verificação, fazer algumas adaptações, né, no nosso planejamento, algumas organizações, para a gente estar, né, dando continuidade ali no nosso trabalho. E, né, como organizar nosso trabalho? Essa também é uma questão já da rotina, aliás, da jornada anterior, né? O que ele já sabe, né? O conhecimento prévio, o elemento disparador, a tentativa de erro, a sistematização dos conceitos. Então, eu já sei o que ele sabe, né? Eu já fiz uma avaliação, fiz uma diagnóstica, eu já descobri onde está a dificuldade dele, já descobri o que ele não sabe, o que eu vou usar agora, né? Qual elemento disparador eu vou usar, né? Será que eu vou usar o material, o livro didático? Ou eu vou usar os jogos? Ou eu vou usar os materiais concretos? Ou eu vou usar uma música? Né? Qual elemento disparador eu vou usar? Né? O que eu tenho em mãos, né? Ou é uma situação problema, ou eu vou levar os meus alunos fazer um piquenique, lá no piquenique a gente vai descobrir ali um elemento, a gente vai trabalhar ali, aliás, um elemento disparador, vamos fazer ali uma situação problema, e a partir dessa situação problema vai ser o nosso elemento disparador. E aí a gente coloca as nossas crianças para pensar, né? E vem também a situação, né, da tentativa e erro, né? É errado errar, né? É proibido errar? Não, né? Algumas vezes precisamos errar para acertar. E quantas vezes que é ali a criança pensando, a criança juntando, interagindo com os colegas, interagindo com a professora, que ela vai descobrir, né, o caminho para ela andar, né? Que ela vai descobrir aonde está o erro, que ela vai descobrir para onde que ela vai para acertar, né? Que a maneira como ela estava fazendo não está chegando ao resultado desejado, mas que se ela tentar uma outra maneira, ela vai conseguir, né? Então, né, o elemento disparador, nós precisamos sempre ter em mente o que nós vamos colocar no planejamento, como organizar esse trabalho, para a gente conseguir, né, o foco da atenção da criança, né, e a aprendizagem. E a sistematização dos conceitos, né? E colocar ali em prática, diante ali da situação que a gente está vivendo, ou em sala de aula ali, né? Colocar para os nossos alunos ali, para que eles possam estar, né, desenvolvendo. Deixa eu abrir aqui só. Então, né, o conhecimento prévio, que minha criança já sabe, o elemento disparador, né, aquilo que eu vou usar, né, ou é situação problema, ou é jogos, ou é recursos, ou é materiais, a tentativa, né, a tentativa e erro, a construção de conceitos e a sistematização, né? Isso tudo, né, as vivências de situações concretas, né, e a mediação do professor, né, os questionamentos. E quantos questionamentos, né? Eles vêm o tempo todo ali perguntando, e questionando, e falando. Isso tudo, né, é resultado de que eles estão se interessados, e algumas vezes, como a gente falava na jornada anterior, né? Ah, mas está uma bagunça naquela sala, né? Voltando lá no dia que a gente falava sobre a questão da aula, da sala de aula, que tinha conversa, que tinha interação. Então, quantas vezes que não é uma bagunça, né? Mas eles estão fazendo o quê? Estão fazendo uma aula, às vezes uma aula diferente, uma aula ali onde eles estão interagindo mais, né? Em que o silêncio nessa hora, ele ficou um pouquinho de lado, porque também teve mesmo a proposta da interação, teve mesmo a proposta, né, da nossa criança sair ali do cantinho dela, né, dela juntar a carteira com o outro, né, com a outra criança, fazer ali um grupinho, trabalhar em grupinho, às vezes da maneira como ela está pensando, não, ou ela está observando, às vezes ela não está entendendo, mas às vezes a partir do momento da interação com uma outra criança, da intervenção da professora,
né, da professora estar respondendo ali aquele questionamento para ela, algumas vezes instigando ainda mais a atenção dela, ela vai se apropriar dos conhecimentos, né? Vai dar aquele, é assim, entendi. Às vezes nem estava tão difícil, mas faltava ali um toque diferente ali para que ela entendesse, né? Então, toda essa situação, né, o interagir, né, organizar, né, deixar as crianças pensarem, né, as propostas com jogos, com materiais diferentes. Então, isso tudo é estar ali proporcionando para eles conhecimento, né? Aprendizagem. Não é a aula da bagunça, não é a aula, né, da sala virando, é ali o momento que eles estão interagindo, né? E passou ali, aí no outro dia a gente tem o resultado, né? Quando a gente vai trabalhar, colocar ali em prática no papel, quando a gente começa a propor para ele uma outra atividade, a gente vai fazer ali uma avaliativa, a gente descobre que o quê? Que a criança está, sim, se apropriando dos conhecimentos necessários, né? Que ela está, sim, que ela está, sim, aprendendo, que ela já está onde nós desejamos que ela esteja, né? Que os objetivos foram alcançados. E vocês podem falar, só eu falando aqui, mas vocês podem levantar a mãozinha ali e podem, sim, né? Interagir aqui comigo. Se alguém quiser colocar alguma situação. Então, aqui nós temos algumas situações problema, né? Deixa eu colocar aqui. Problemas, né? Situação que necessita de resolução, exigindo planejamento e reflexão para ser solucionada. 2, problema matemático. Situação em que conceitos matemáticos são necessários para a resolução. E 3, exercícios matemáticos. Situação matemática em que os mecanismos para os processos resolutivos já são conhecidos. E 4, né, questão matemática, situação problemas apresentadas em materiais didáticos. Então, são algumas, né, das possibilidades, né, dos problemas. Aqui. Mas, né, resolução de problema. O que diferencia um problema do outro? O lugar ocupado pelo incógnita? Então, vejam lá. Problema A. Maria fez 20 bolinhos, Pedro comeu 6. Quantos bolinhos restaram? Maria fez 20 bolinhos, Pedro comeu alguns e ainda restaram 14. Quantos bolinhos Pedro comeu? E situação problema 6. Maria fez alguns bolinhos, Pedro comeu 6 e ainda restaram 14. Quantos bolinhos Maria fez? Então, note que há uma diferença muito importante entre exercício e problema. O primeiro serve para exercitar, para praticar uma habilidade ou um procedimento específico que já é conhecido. Mas um problema só se constitui como tal se quem o resolve não dispõe a priori de um algoritmo que permita solucioná-lo com sucesso. Então, né, a diferença, né, entre o exercício e o problema. E, né, aqui ele vai trazer para nós o que nós, né, o que nós trabalhamos, né, no nosso dia a dia. Da onde que a gente se embasa, né? Onde que está o embasamento para nós trabalharmos, né, os conteúdos que nós trabalhamos no nosso dia a dia. Então, né, no referencial curricular do Paraná, no referencial curricular do Paraná em Ação, né, e do referencial curricular do Paraná em Foco. Eu penso que também todos nós fazemos uso, né, dos 3, né, do currículo de matemática aqui. Então, ele não é
não é nada novidade, né? Mas da onde que a gente se embasa, né? Da onde que sai, qual é o embasamento para a gente estar, né, aqui, para a gente estar falando o que é trazido por quê? Né? A proposta, ela vem de onde? Né? Então, ela vem do Referencial Curricular do Paraná, do Referencial Curricular do Paraná em Ação, né? E Referencial em Foco. Em ação. Então, agora, né, a gente vai ter, né, uma atividade, né, para vocês, para nós pensarmos um pouquinho aqui. Aí eu vou abrir aqui também para vocês as salas temáticas, para vocês também depois a gente colocar, né, as sugestões, o que vocês decidiram, o que vocês comentaram, o que vocês conversaram. Então, igual a gente fez no encontro passado, né, onde vocês se encontravam, e depois vocês traziam aqui o resultado, né, para a gente aqui. O resultado não, o que vocês planejaram lá. Né? Na aula passada era referente ao piquenique e à melodia, e hoje, né, aqui em ação. Deixa eu só trazer a proposta. Você sabe como o currículo de matemática é organizado? Já parou para refletir? Aliás, já refletiu sobre tudo o que é necessário trabalhar com os estudantes durante o ano letivo? Qual a sua maior fragilidade ao trabalhar com matemática? Né? Ou vocês preferem colocar aqui no chat? Como que vocês preferem? Deixa eu ter a critério de vocês aqui. Se vocês preferem colocar no chat, vocês preferem abrir ali uma sala temática, uns minutinhos para vocês conversarem. Aqui, Priscila? No chat mesmo, no chat mesmo. No chat. Uhum. Ok. Então, vamos por aqui mesmo. Né? Vocês podem estar colocando aqui e a gente vai fazendo uma reflexão. Eu vou abrir maior a tela aqui para que vocês possam fazer a leitura, né? Aí depois nós vamos preencher ali um link para a gente encaminhar, né? Agora nós vamos conversar um pouquinho, vocês vão colocando ali, vou deixar maiorzinho aqui só para vocês lerem, depois a gente já volta ali para a discussão ali, para a gente conversar um pouquinho referente a isso. Então, a primeira ali, né? Você sabe como o currículo de matemática é organizado? Já refletiu sobre tudo que é necessário trabalhar com os estudantes durante o ano letivo? E, né, qual é a maior fragilidade para trabalhar com matemática? Então, professora, esse segundo item ali, né, a gente reflete todo dia mesmo, porque é tanta coisa importante para trabalhar, né? E aí a gente pensa, meu Deus, já estamos terminando agosto, e parece que o ano está passando muito rápido, e daí a gente se pergunta, e como dar conta de todos esses conteúdos, né? E tudo é importante, porque eu tenho a turma do terceiro ano, o ano que vem eles estarão no quarto ano, e aí a gente fica numa saia justa, você quer trabalhar bastante coisa, você quer passar, e
e o tempo passa. Eu estou trabalhando agora as medidas de tempo, e aí eu vi que eu não consegui ir para frente, né? Faz alguns dias que eu estou, porque enquanto eles não pegarem bem a noção das horas, dos minutos e segundos, falei, eu não vou para outro conteúdo, né? E como é difícil mesmo, né? A gente fazer com que eles... Alguns entendem mais rápido, outros têm um pouquinho mais de dificuldade. Com todos os conteúdos acontece isso, né? Sim. Mas eu me pergunto todos os dias, eu reflito bastante e fico pensando, puxa vida, tanta coisa importante para trabalhar, né? E não é fácil, o tempo passa, e daí tem as outras disciplinas que a gente também precisa dar conta, né? E aí, quando você pensa assim, eu também estou trabalhando à medida do tempo, né? São conteúdos que você não consegue conectar com com outros conteúdos. Então, você tem que trabalhar à medida do tempo, pensando que tem outros conteúdos para dar conta, né? E são tantos em matemática, a gente não consegue fazer a junção, né, para trabalhar juntos, né? Eu, por exemplo, geometria é algo que me deixa bastante pensante na hora de fazer o planejamento, que é um outro conteúdo que você não consegue intercalar com os outros, né? Então, eu me perco bastante, a gente acaba refletindo como dar conta, mas nós, adultos, até damos conta, mas como fazer as crianças darem conta, né? Porque a gente tem tudo isso para passar para eles, ensinar, e como eles vão guardar, né? Como eles vão dar conta de compreender tudo isso, parece tão pouco, né? E eu senti assim que agora, trabalhando as medidas de tempo, com o uso do celular, ninguém mais quer saber de ficar olhando a hora nesses relógios com ponteiro. Então, as crianças, professora, vamos para frente, vamos, para que ficar olhando a hora nesse relógio? Daí tem um relógio grandão na sala, aquele relógio de padrão, né? Com ponteiro e os números, e eles falam que é muito mais fácil olhar no celular. Professora, vamos olhar no celular, é mais tranquilo. E aí fazer toda aquela parte dos conceitos, que é importante. Nossa, eu achei bem polêmica essa questão agora por causa do celular. Ficou mesmo. Isso mesmo. Assim, Então, professora, eu vou dar a minha visão, né? De uma pessoa que está na sala de recurso há 24 anos. Então, assim, eu tenho noção do currículo, né? Como está organizado. Se eu te disser que eu tenho noção a fundo, eu estou mentindo, né? Porque sala de recurso é completamente diferente, né? E com o tempo corrido, você acaba não se atentando a esse conteúdo, né? Ou qualquer outro, você fica mais na tua área, né? Eu fico me pensando que é muito grande, é muita coisa para dar conta, né? E que as crianças estão passando sem saber, né? Sem saber interpretar, sem saber ler, sem saber fazer uma conta com reserva, né? Eles só sabem sem reserva, né? Então, assim, para mim, a minha maior dificuldade na sala de recurso é tentar deixar menor esse intervalo entre o que eles sabem e o que a sala está trabalhando, né? Só que para isso eu preciso vencer, que nem as meninas falaram, medida de tempo, que eles têm muita dificuldade, e as contas com reserva, né? Que você trabalha com sobreposição, você trabalha com material dourado, com lápis, com tudo, e mesmo assim eles têm muita dificuldade. Ainda mais os meus, que é na área mental, né? Então, assim, muitos têm só a memória imediata e não tem a permanente, então você explica agora, daqui 5 minutos eles já não lembram mais. Bem assim. Né? Por mais que a criança tenha que ser repetição, se criança tem que repetir 30 vezes, para eles tem que repetir 130. Né? Então, o aprendizado que para os outros você faz num curto período de tempo, para eles é um longo período de tempo sendo trabalhado, então dificulta. Isso mesmo. Professora. Oi. Eu também acho difícil para iniciar agora com o meu terceiro ano, que a gente inicia agora
no início do terceiro trimestre, é a divisão, porque daí envolve a tabuada, e as crianças hoje em dia estão com muita dificuldade para aprender a tabuada. Você pede para eles estudarem em casa, no outro dia eles chegam e falam, eu não estudei, eu esqueci. E agora iniciar a divisão, eu inicio bem simplesinho, com auxílio de palitos, com pauzinhos, fazendo risquinhos, para eles terem noção do que é a divisão. Mas é uma parte bem difícil que a gente, olha, você bate todo dia e demora para eles pegarem, porque eles não estão aprendendo a tabuada. Verdade. É um trabalho contínuo, né? Todo dia, a gente batendo ali na mesma tecla, porque, como a outra professora falou, a gente está preparando eles para o 4º ano. Sim. Lá no 4º ano já é bem mais puxado, então eles já têm que ir do 3º ano com uma noção da divisão. E tem uns que não conseguem, que não entendem né, o cálculo, a multiplicação, a subtração, que cai tudo na mesma conta. Exatamente. Eu acho um conteúdo complicado para trabalhar com as crianças de 3º ano. Profe. Oi, Ângela. Uma das dificuldades também de se trabalhar a matemática é preencher lacunas, né? Lacunas que se ficaram. Exato. Por exemplo, de uma criança que não fez a educação infantil, por exemplo, e vai direto para o 1º ano. Também tem essas situações de preencher lacunas, né? De que eles não conseguiram ter, né? Um ano atrás, por exemplo. Exatamente, eles tiveram uma perca. Isso, que foi o nosso exemplo ali do ano da pandemia, por exemplo, né? E se teve muitas lacunas, e até hoje, ainda existem alunos que a gente tem que ajudar, né? Com atividades extras além, né? Para poder suprir essas lacunas, né? Exatamente, isso mesmo. E como ficou, né? Agora, eu acho que depois de tanto trabalho árduo mesmo, né? Nós já estamos se recuperando novamente, né? Mas o quanto foi difícil, né? O quanto foi difícil. Eu até outro dia eu falava, poxa vida, acho que nunca se viveu nada nem parecido, né? E a outra, né? Outra coisa assim que eu cheguei, outra conclusão referente ao papel impresso, né? Aquilo ia papel impresso, voltava papel impresso, ia papel impresso, voltava papel impresso, né? Gente, como foi difícil. Deixa eu só permitir aqui. Ok. Isso mesmo. E quando a criança, quando ela perde, né, de alguma forma, ou ela não fez um ano, ou ela teve muito a questão, né, da rotatividade, mudou de cidade, mudou de escola, fez uma mudança, fez outra escola, também atrapalha, né? A criança, ela demora para ela se habituar novamente, chega em outro lugar, para ela é novidade, então também mexe com a criança, mexe com o emocional, algumas vezes também acaba ficando ali, né, não deu muito certo, precisa ali fazer rever essa situação, né? Oi, Juliana. Professora, eu vou ter que falar aqui que eu não estou conseguindo escrever. Hoje eu estou sem babá. Eu acredito, não sei se as meninas concordam, mas, por exemplo, o material que nós trabalhamos aqui, ele traz muitas maneiras. Então, por exemplo, acho que a Priscila falou a questão de conta sem reserva, com reserva. E o material ele traz muitas maneiras, por estimativa, por não sei o quê. E quando você trabalha todas elas, parece que chega no final, as crianças não sabem nenhuma. Então, eu sei que é necessário trabalhar, mas eu acredito assim que parece que assim o tradicional nessa área vai melhor, sabe? Ensinar, porque parece às vezes que você ensina de todos os tipos, aí quando você precisa que a criança resolva nas provas externas, por exemplo, a criança não sabe resolver uma operação. Então, eu costumo, né, não sei se estou fazendo errado, mas assim, eu dou a ideia daquele, né, de outras formas de fazer, mas vou para o quadro
e tento ir mesmo ensinar que eles entendam como que se monta uma conta, como que eu vou juntar ou eu vou tirar, faz o cisquinho, usa material manipulável, porque eu acredito que é nisso que a gente acaba se perdendo. E pode ser que eu não tenha o domínio, né? Mas eu vou mais para o tradicional nessa parte, assim, de usar mesmo o manipulável ali, né? Palito, bolinha, e fazer desta forma. O que eu tenho mais dificuldade que está ali também é na parte de medida, medida de tempo, capacidade, porque eu acho que até um certo ponto eles conseguem ter ideia, né? Por exemplo, você fala 1 litro, você leva o litro, mas daí eles não conseguem entender que é menor. Então é um trabalho bem árduo. Eu acredito que é o que eu mais tenho dificuldade de fazer com eles ali. E é isso mesmo. E na verdade, Juliana, o que acontece? A gente vai tentando todas as estratégias possíveis, né? A gente vai fazendo uma junção das estratégias e para a gente conseguir alcançar o objetivo da gente, porque algumas vezes a gente não sabe mais o que fazer, né? A gente se depara com cada situação que a gente busca uma, busca outra, não deu certo aqui, ali também não, e às vezes daí depois que a gente trabalhou tudo, a gente encontra uma maneira e consegue, né, que a criança ela vá desenvolvendo, que ela vai, né? Mas é a busca por resolver as situações que aparecem no nosso dia a dia, né? Para resolver as situações que nós temos que enfrentar ali, né? Com as dificuldades, algumas vezes com os desinteresse, porque algumas vezes não é só dificuldade, né? Algumas vezes é desinteresse também, que acaba surgindo ali. A gente motiva de um lado, motiva do outro, tenta uma forma, conversa com a família, né? E às vezes é ali que está, né? E a gente busca todas as maneiras para conseguir, né, o resultado. Oi, Maria Marta. E só para complementar o que a nossa colega falou, é que às vezes a gente tem até muitas informações para eles, né? E hoje em dia eu vejo as nossas crianças focadas muito na tecnologia. Sim. E se desinteressam por outras coisas que dão mais trabalho. Eu vejo isso, eu falo muito isso com minhas crianças, né? Que eles querem o tempo todo a resposta pronta. E quando a gente dá muitas ferramentas, eles meio que se perdem quando estão sozinhos. Que quando você está instrumentalizando, você percebe que a criança vai. Mas quando você deixa ela, quer que ela caminhe sozinha, ela se perde. Porque eu vejo que é muita informação, entendeu? A gente dá muita informação, muitas formas de ele explorar. Eu procuro sempre focar uma, entende? Hoje eu preciso trabalhar a junção, então eu vou focar isso, né? Essa estratégia. Daí eu até proponho outros experimentos que eles tragam, entende? Porque eu vejo que quando a gente, conosco, instrumentalizando, eles vão embora. Mas a hora que você deixa, não, caminhe sozinho, é ali que eles se perdem, porque eles não estão acostumados. Exatamente. Né? Eu vejo que quando nós trabalhávamos, nós estudávamos, os professores cobravam da gente o tempo todo e não faziam pela gente. Isso. Né? E hoje eles esperam que a gente faça por eles. Exatamente. Né? E quando você dá autonomia, eles ficam inseguros, mas será? Será que eu vou conseguir? Eu vejo quando eu digo, hoje tem avaliação. Gente, parece que eu estou deixando eles de castigo, porque eles ficam nervosos, eles ficam apavorados. Vocês já fizeram tudo que eu vou dar para vocês. Vocês já sabem, vocês só vão colocar no papel sozinhos. Isso. E isso apavora. Né, nós também tínhamos esse medo, mas era diferente. Né? Isso mesmo. Então, eu acho que é muita informação que a gente dá para eles, mas a hora que a gente manda eles andar, daí parece que vai tudo embora. Exatamente, isso mesmo. E tem mais isso mesmo, a questão da questão da tecnologia, tudo muito, muito fácil, né? E claro que é muito melhor eles estarem ali mexendo, jogando, não tem assim toda uma cobrança, a responsabilidade, né? É nenhuma. Então, se torna mesmo algo ali, e que muitas vezes os pais até encontram dificuldade em deixar a criança na escola. Por quê? Porque lá na casa ele pode mexer o tempo que quer, né? Pode fazer o que quer, e aí na escola não,
né? Na escola ele precisa fazer o que é proposto, né? Então, algumas vezes tem mais isso. Eu vejo que às vezes chega alguns pais, criança, ai, que eu não quero ficar hoje, né? E por que não quero ficar hoje, né? Claro que tá mais legal e divertido só na frente das telas, né? E não tem aquela obrigação, né? Não tem a obrigação. Exatamente, E não aí tem a formalidade. Nós cobramos, nós fazemos, propomos, né? Mas nós viramos a madrasta. Nós viramos a madrasta, literalmente, né? Isso mesmo. Oi, Juliana. Só, professoras, falaram do relógio, eu tive a mesma experiência de ensinar, né, ter que ensinar a ver horas, e eles falam, mas professora, é só olhar no celular, tem um relógio de pulso também com digital, olha no seu relógio, não precisa ver assim. Então, como é difícil, porque não é de interesse deles mais, não é de né? interesse. Então, daí a gente acaba tendo que bater em pedra e tentar, e a questão de deixar caminhar sozinha, aqui no nosso município eles levam uma prova da secretaria. Quando chegou na prova da secretaria, as crianças não sabiam fazer contas simples. Daí, o que eu fiz? Peguei de um por um, fui ensinar de um por um a fazer aquela conta, e é o que a gente precisa ensinar. Então, talvez é isso. Ela falou, pegar uma estratégia, botar em cima, tentar do jeito que a gente achar melhor ali, né? Porque acaba que o material traz uma infinidade de metodologias e formas. Isso mesmo. Oi, Juraci. Oi, prof. Complementando essa última colocação da colega, eu penso que o currículo ele não se sobrepõe à condição de aprendizagem dos alunos. Eu até escrevi isso antes ali. Muitas vezes, eu não sou professora, não sou boa de matemática, às vezes me perguntam onde é que estou nesta vida, mas enfim, eu vejo que os professores, por vezes, é preciso voltar lá na raiz da matemática, né? Lá no princípio, como a professora bem colocou. A professora de sala de recurso também disse a mesma coisa, que às vezes o aluno de sala de recurso, ele pode até aprender hoje, amanhã ele esqueceu. De repente, algo no concreto, algo que vai fazer a diferença, né, na aprendizagem. Outra coisa que me chama, assim, a atenção, ouvindo vocês falarem, é que os pedagogos, ou na minha função, quando eu vou para a sala de aula, a gente sempre tem que ter uma cartinha na manga, seja ou não seja boa de matemática, eu vou lá e eu tenho que fazer a minha parte. Então, eu acho que jogos nos auxiliam muito. Os sistemas de ensino, hoje, eles têm também muitas encartelados, muitas propostas físicas, construtivas, para que essa criança, se ela não aprender de uma forma como ouvinte, como visual, ela ainda vai aprender de uma forma mais lúdica. Então, acredito que é isso. E outra coisa é a interdisciplinaridade. Se um professor de educação física, se um professor de arte, ele perceber que a dificuldade está ali, ele consegue ajudar. Então, hoje, eu penso que a palavra-chave na criança que está com dificuldade é o diálogo, é a conversa, para que se construa junto o ambiente. Se ele olha para a parede e ele não vê o relógio, ele não vai dar importância. Ele vai querer mesmo ver no celular, né? O celular também está na mão, tá? Eu divido com as crianças o meu aparelho. Então, eu penso que é isso que, ou o aparelho da escola, ou o que tiver no recurso, a criança tem que se empoderar, mesmo não tendo conhecimento. Quando ela se empodera da pessoinha que ela consegue aprender. Não agora, talvez, mas vai aprender. Só complementando a questão do relógio, lá que eu estou trabalhando em medida dos tempos, como é que eu consegui chamar a atenção deles para o relógio analógico? Foi fazendo a construção de um relógio analógico com eles mesmo. Então, cada vez que eu vou terminar uma atividade, ele, prof, a gente pode pegar o relógio para terminar essa atividade? Pode. Então, assim, é algo que para eles se envolverem, eles precisam construir com eles. Por isso que o jogo faz com que eles gostem mais de estudar, né? Porque eles estão envolvidos com aquilo.
né? Às vezes, tu se torna... Claro que sempre vai ter aquele aluno que não gosta de estudar e está indo para a escola obrigatoriamente. A gente sempre tem aquele aluno que não compreende nada, mas cada criança aprende de um jeito. E eu vejo assim que a gente não pode esquecer que nós somos alfabetizados no tradicional. Mas tem muita coisa boa do tradicional que deve complementar o nosso dia a dia, porque cada criança aprende de um jeito. Tem criança que vira a sala inteira e você pergunta, tá, agora você dá aula, e ele vai lá e dá aula. Então, ele aprendeu, mesmo não estando prestando atenção em você. Mas tem aquele aluno que fica lá, focado em você e não pegou nada. Então, cada criança aprende de um jeito, e eu acho bem importante a gente retomar, porque, na verdade, parece que vamos deletar o tradicional. Não, tem coisas que funcionam. Nós temos crianças que aprendem na repetição, né? Então, a gente precisa observar, porque eu, no caso, tenho 30 alunos numa das turmas, né? São 30 formas de aprender. Eles não aprendem igual. Né? Então, a gente tem que estar buscando, e assim, não é uma carta na manga, são várias cartas na manga, né? Cada um com o seu jeitinho. Exatamente. É isso mesmo. Nossa, e assim, gente professora, que legal. Oi, Priscila. E assim, a minha filha foi diagnosticada com TDAH. E daí ela está fazendo psicólogo, a psicóloga é psicopedagoga e neuro, ela tem todas as formações. E ela falou que, assim, a criança que tem essa dificuldade, TDAH, que tem o autismo, ela aprende muito melhor no tradicional. Ela falou tanto que eu vou trabalhar com a sua filha no tradicional, porque ela faz as atividades com ela lá. A minha filha, em 3 meses que está com ela, aprendeu a ler. Olha. Entendeu? Ela aprendeu a ler. E assim, claro, eu faço atividade com ela em casa, mas assim, a atividade que eu faço com ela em casa é 15 minutos. Ela falou, não vá fazer com ela para que ela fique exausta. Então, assim, nós temos que parar de abominar o tradicional, né? Porque tem as coisas boas e tem as ruins, claro, como qualquer método de ensino, né? Então, nós temos que levar em consideração o aluno, em primeiro lugar. Qual que é a maneira que ele aprende? Qual que é a não, maneira? eu não vou trabalhar porque é tradicional, então, Deus o livre. Mas, às vezes, tem aquela criança que está com dificuldade que só vai aprender no tradicional. Ou só vai aprender no sócio-construtivismo, né? Nós temos que levar em consideração a importância da criança, a maneira que ela aprende. Isso sim é importante. A maneira que é feita, é o que importa. Não, sim, isso. O nosso objetivo foi alcançado. Exatamente, gente. É isso mesmo. Como a criança aprende, e como a gente falou ali, né? A nossa colega repetiu ali, cada um com o seu jeitinho, né? Cada um com as suas características, alguns com mais facilidades, outros com algumas dificuldades, mas, né, todos eles têm sim a capacidade, todos eles conseguem, no tempo deles, mas que dá certo, dá. Então, temos várias contribuições aqui. A Kátia colocou: o currículo é organizado de acordo com a faixa etária das crianças e seguindo os documentos norteadores. A Juraci, números e operações geométricas, grandezas de medida, estatísticas, probabilidade e álgebra, né? Ela colocou a colocação, né, do que trabalhar, né? Juliana, o currículo está organizado em eixos. Deixa eu ver aqui. Opa. Eixos. Alcídia, essa estrutura está estruturada em eixos. Acredito que onde me chama mais atenção é o tempo. Onde me chama mais atenção é o tempo que parece que passa tão rápido. Parece que sempre fica aquela ideia de que podia ter sido ou explorado mais, né? Que a gente não deu, né? Não conseguiu fazer tudo o que queria. O currículo não se sobrepõe às condições
É isso mesmo que a Juraci colocou ali para nós, né? O currículo não se sobrepõe à condição da aprendizagem dos alunos. Muitas vezes é necessário voltar à raiz da matemática para avançar. A Deusuíta colocou: acredito que o currículo de matemática é organizado apresentando os quadros divididos em 5 unidades temáticas: números, álgebra, geometria, grandeza e medidas e probabilidades, estatísticas, objetos de conhecimento e habilidade. Digo isso me baseando Opa, me perdi. No currículo do 5º ano, é muito amplo, precisamos partir da realidade do aluno. A Fátima, números, álgebras, geometria, grandeza, medidas e tratamento de informação. Aí, gente, eu compartilhei com vocês aqui esse link, é aquele link que eu falei com vocês sobre vocês preencherem, né? Quais conteúdos trabalhar, de que forma, o que é mais dificultoso, então, para vocês preencherem. Só vou terminar aqui, eu volto ali para vocês. Eu fiz também, Maria, quando eles participaram, se tem mais interesse. Ai, é uma respondendo ali. Montei um coletivo com eles para marcar os horários. A construção do relógio, né? Confirmar os nomes presentes ou postar a foto do print no chat. Não sei falar em palavras bonitas. Vocês foram ótimas, pessoal, ótimas mesmo. A contribuição de vocês nessa noite foi perfeita, pessoal. Realmente é exatamente isso, né? A gente e o que eu percebo assim também, né? Cada um de nós num canto e nós vivendo as mesmas situações, né? Mudam as escolas, mas as nossas crianças estão lá, né? Cada uma com seu jeitinho, cada uma precisando, né, do nosso olhar diferente, que a gente busque uma nova estratégia, que a gente tente ali até a gente conseguir. E nós, enquanto professores, nós não desistimos nunca, né? Esse que é o bacana da nossa. Eu vou fazer a print aí com vocês, pessoal, e vou fazer a chamada. Eu vou atrasar uns minutinhos, mas eu vou fazer a chamada por conta de vocês entrarem com @escola. Não todo mundo entrar com @escola, para que ninguém fique com falta. Aqui, rapidinho eu já faço e já deixo vocês descansarem. Professora, esse que é para a gente usar, entrar nesse link para responder, é durante a semana daí? Pode. Esse vocês podem responder depois. Não precisa ser. Tá. Não precisa ser agora. Vocês podem responder depois ali. Eu também já coloco no grupo nosso lá. Deixa eu compartilhar aqui e vocês me ajudam aí com a presença. Aqui. Eu não vou ver vocês, porque eu vou olhar aqui, daí vocês vão me falando. A Adriana está? Adriana, não, pessoal? Acho que não, né? Alcídia, sim. Alessandra, sim. A Ângela, sim. A Cristina. Deixa eu voltar. A Cristina, sim ou não, pessoal? Acho que não. Vou conversar com a Cristina. A Delzuíta, sim. A Fátima, sim. O Inocêncio, não. Ele está no hospital com o pai e vai repor amanhã. A Isabel. A Jaqueline. Tô aqui.
A Juliana. Aqui. A Juraci. Tá aí também. Ai. Deixa eu só colocar aqui para carregar bem rapidinho. Que tá terminando minha bateria. Aqui. A Jaqueline sim, a Juliana sim, a Juraci sim, a Kátia sim, a Márcia. Tô aqui, prof. A Márcia sim, a Marinê sim, a Michele. Ai, a Michele, eu acho que ela já foi remanejada, mas não apareceu aqui para mim ainda. A Priscila, sim. Estou aqui. A Sayonara, não, né? A Solange. Não. Adriele, sim. Melânia, você já está aqui nessa turma, Melânia? Presente, professora. Aqui, já está aqui. E a Adriele também está aqui. Então, deixa eu só salvar aqui, pessoal. Então, como eu apareço na turma, precisa entrar em contato com a outra professora para dar baixa igual? Acredito que né? não. Ai, deixa eu ver. É a Paloma, né, Paloma? Cadê? Prof, eu não apareci na chamada. Você não apareceu. Deixa eu já encaminhar aqui para a Pro. Deixa eu dar tchau para as meninas e fico daí só com as meninas das outras turmas aqui. Aí eu já vou dispensando vocês, pessoal, que senão eu vou ficar segurando. Oi? Nós que somos da quinta-feira, a professora já marcou para daí. Já está tudo ok. Só vou resolver agora com a Paloma aqui para ficar certinho também a questão dela aqui na nossa turma. Mas, pessoal, tchau, tchau. Fiquem com Deus. Boa semana e até terça. Professora. Oi? O @escola. Você mandou para mim? Então, fica você também, Marinês, mais um pouquinho. Só deixa eu resolver o da Paloma aqui, e daí eu já vejo a @escola também. Que senão, eu já encaminhei na lista para a professora a questão da Paloma. Ela estava num seminário, num congresso. Prof, daí no meu caso, como eu vou participar na sexta, a gente resolve na sexta, você vai fazer o remanejamento? Você quer ir para sexta também? Não, eu quero vir para terça, nesse horário. Você quer vir para terça? Isso. É que esse horário é muito bom para eu chego e fica mais tranquilo para participar. Sexta-feira eu chego 5 minutos antes de começar. Isso. Precisa vir para a turma de terça. Isso. Já converso com a professora também sobre você. E daí eu passo, na sexta-feira eu participo ainda, porque hoje é a reposição daí. Isso. Tá? E daí a minha presença lá na turma você já também marcou, né? Já fica certo lá, não se preocupe. Então, tá, daí se você lembrar e puder mandar para mim a tarefa, que daí eu já leio e faço daí. Beleza. Que é para entregar na próxima aula ou já foi entregue? Isso. Ou você encaminha para mim pelo WhatsApp daí. Então, tá bom. Se que mandar, eu faço daí, tá bom? Então, tá bom. Tá, muito joia. Obrigada, professora. Tchau, tchau. Fica com Deus. Até. Tchau. Eu já vejo teu @escola, Marinês. Deixa eu só conversar. Oi, Renata. Oi, você não chamou eu também, mas eu era da turma de quarta. Daí vim hoje para essa turma. Não sei se já tá aí meu nome ou não. Você mudou hoje, né, Renata? É a primeira vez que eu tô vendo hoje. Isso. Eu adicionei no grupo você hoje também, né? Isso. Tá. Não tá aqui ainda. Vou colocar aqui verificar a Renata. Renata veio e ela mandou mensagem para mim. Veio remanejada. Que você vinha também. Ela mandou a mensagem e também me encaminhou o Seri.
Então, quando é de outra formadora, ela encaminha. Mas eu já verifico, Renata, daí qualquer coisa já mando uma mensaginha para você. Tá bom, então. Tá Obrigada. bom? Tchau. Nada. Tchau, tchau. Deixa eu falar aqui, Paloma, sobre o teu. Pode falar, prof. Oi? Pode falar. A Paloma Gavassi. Eu coloquei no link para ela. Você veio de qual turma, Paloma? Já vejo só um pouquinho, prof, na mensagem que eu te mandei. Mas a minha formadora anterior, eu não quis falar na frente das meninas, ela me mandou mensagem dizendo que não daria para eu sair da turma dela, porque ela é de outro ano, ela é do primeiro ano. Mas aí eu expliquei para ela por questões de horário. Quando eu fiz a inscrição na escola, a gente estava com um quadro X de professor. Hoje a gente está faltando professor, então na escola que eu estou à tarde, a gente não está tendo nem permanência, professora. Então, não tem nem como eu pedir para a minha direção para falar: olha, eu preciso participar do Formadores. Por isso que eu quis fazer com você à noite novamente, né, prof? Aham. Deixa eu achar a mensagem que eu te mandei, prof. Eu era da turma T041. C 041. Uhum. Porque eu acredito que, assim como as outras meninas, também as demandas da escola mudam, né? Isso mesmo. A professora era Silmara. Eu encaminhei para ela. Faz alguns dias que eu encaminhei, mas ela estava num seminário e ela ficou a semana lá. Então, ela... deixa eu só parar aqui. Não vai passar. Muito do nosso tempo. E aí, ela não teve muito tempo para verificar, mas tá tudo lista lá, ó, tanto o teu